já retweetou nosso link ali no Twitter. Última chance, última chamada, porque eu quero dar esse livro bem bom hoje. Os livros, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus e Altares em Chama, Como Amar Seu Filho e Amar Jesus. Essa literatura você encontra na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Só literatura de primeira qualidade para você educar os filhos, para cuidar melhor da sua família, da sua espiritualidade. Boa noite, Darleide. Meu nome é Maikele. Seu programa é inspirador, é uma bênção, amém. Ela diz, melhorou muito o meu relacionamento familiar. Faço culto familiar todos os dias, é uma bênção, a paz de Deus reina em casa. Mas antes não era assim. O meu filho de 3 anos ficava nervoso, não queria cantar, desobedecia toda vez no culto. Orei a Deus e pedi sabedoria, para que o culto fosse uma bênção em nossas vidas e não cansativo, um fardo para o meu filho. E Deus me mostrou que eu precisava mudar os hinos, as historinhas, contar historinhas infantis, mostrar algum vídeo mostrando sobre o amor de Deus, para que o meu filho amasse a Jesus. Hoje, meu filho e meu irmão de 7 anos amam o culto e ficam tão calmos no culto e depois dele. Que lindo! Deus abençoe você. Obrigada por esse testemunho vivo de que fazer culto em família faz a diferença. Às vezes a criança não está querendo, ela tem alguma dificuldade, você mudou a dinâmica e os seus filhos logo entenderam qual era a proposta. É assim mesmo, tem que ter sabedoria. Vamos ver se dá tempo a gente dar hoje ainda algumas dicas para vocês. Pastor, quando nós saímos para o intervalo, o senhor me pediu para, na volta agora, nós dizermos alguma coisa para aquelas famílias, para aquelas mães, principalmente mães, que sentem o coração pesado porque os filhos não estão onde elas sonharam que eles estivessem, ao lado de Jesus. Por que essa sua preocupação com a culpa que as mães carregam nesse sentido? É porque essa culpa é real. Ela é real porque ela existe. As mães te procuram e abrem o coração. Com certeza. Meu filho saiu da igreja, meu filho deixou Deus e, quer dizer, eu falhei em algum momento. Mais ou menos esse é o resumo do que contam para nós, né? E nós precisamos entender o seguinte, é que Deus, ele não trabalha com determinismo. Deus, ele trabalha com influência. E eu, como pai, nós como pais, precisamos criar um ambiente favorável dentro do nosso lar, e aqui nós estamos falando de culto, através do culto, para que os nossos filhos, através desse ambiente favorável, tomem as suas decisões. Essa é a tarefa do pai e essa é a tarefa da mãe. Não quer dizer que eu oro, eu faço o culto, eu ensino, eu canto com as minhas filhas e, como consequência, elas estão determinadas a seguir exatamente aquilo que nós ensinamos. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é que nós criemos um ambiente favorável para que tome decisões ao lado de Deus. E como a Wélida falou, a pessoa tem a sua liberdade de escolha. E ela vai usar essa liberdade de escolha para poder seguir a Deus ou não. Mas a tarefa dos pais é criar esse ambiente favorável. E eu cito como exemplo a Arca de Noé. A Arca de Noé não foi construída daquele tamanho para animais. Foi construída para seres humanos. Noé falhou na sua pregação? Ele não falhou na sua pregação. Só que o mundo todo, né, excetuando a sua família, disse o seguinte, não, nós não queremos. E o interessante é que, embora o mundo todo tenha dito não, ele salvou a família dele. Então, toda essa pregação, todo esse culto familiar que Noé fez, embora 120 anos pregando, ninguém tenha aceitado, mas ele ganhou a família dele. Que realização para ele. Mas se a família dele dissesse não, ele teria falhado? Não, ele não teria falhado. Porque ele criou um ambiente favorável à decisão. Essa é a tarefa do pai e da mãe. E o culto é um momento muito especial para nós criarmos esse ambiente. E nós estamos falando de culto e relacionando a educação dos filhos, mas olha esse testemunho aqui. Darleide, querida, não tenho dúvidas que o meu casamento acabou quando meu ex-marido e eu deixamos de orar juntos e fazermos o culto familiar. Ela diz, é muito, muito, muito importante mesmo. E ainda exclama, se arrependimento matasse.
Eu acho que merece que nós façamos um programa aqui só para falarmos do relacionamento conjugal. Nós estamos aqui trazendo crianças, a educação e o culto como centro dessa educação e da criação dos filhos. Mas serve para todos os sentidos. E muito próprio o e-mail da Sara, e ela dá o seu testemunho, dizendo de que se arrepende do dia em que deixou de orar com seu marido. E eu tenho percebido e eu tenho entendido o quantos casais falham em não orar juntos. É incrível. E se estão em crise, eu sempre pergunto. Esse final de semana, conversei com vários casais, fiz a mesma pergunta e a resposta negativa é muito comum. Vocês oram juntos? Alguns dizem assim, ou muitos até dizem assim, sim, a gente faz o culto, todos os dias faz... Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando, ora marido e mulher um pelo outro? Um clama ao Deus de Israel pelo outro, marido clama a Deus, pede a Deus misericórdia, bênção para sua esposa, de modo que ela ouça você pedindo a Deus por ela. Isso enternece tanto o coração do outro, une os dois de maneira que cria uma intimidade que nem sexo, nem filho, nem 39 anos de casamento faz. É Deus em família. Pensa nisso. Responda para mim, você ora com seu marido pelo relacionamento conjugal? Deus tenha misericórdia. Minha amiga, a gente está indo para o final do programa, pastor querido, e aí a gente prometi lá no começo que nós iríamos dar algumas dicas sobre culto. E aí o tempo voa, mas eu não posso ficar devendo. Tem alguma coisa prática que você... Olha, ela fez um manual, gente. Depois eu vou postar no blog um monte de coisa sobre isso. Ela fez um manual, tipos de cultos, formas de... Fala um pouquinho, fala você. O culto, ele tem que ser feito para os filhos e não para nós. Nós devemos ter o nosso culto, nosso momento de devoção pessoal com Deus. Mas quando você fala em culto em família, o culto tem que ser para a família. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, qual é a faixa etária dos meus filhos? Isso que eu vou trazer para o culto vai interessar os meus filhos? E eu preciso avaliar essa questão de como está sendo a receptividade dele. Ele está se interessando pelo culto? Se ele não está se interessando, eu preciso mudar estratégias. Teve até uma pessoa aí que colocou sobre isso, né? Que mudou os elementos, a forma e quanto isso deu de resultado. Eu tenho meus filhos pequenos também e eu enfrento isso todos os dias. O desafio de separar o tempo, de colocar o culto como prioridade. Então eu sei de tudo isso que vocês colocaram, muitas mães mandaram mensagens. Eu enfrento isso todos os dias na minha casa. Enfrento também essa situação de que às vezes os filhos não estão interessados no culto e nós precisamos mudar alguns elementos. E gente, é muito fácil. Do tipo, dá um exemplo. Tem uns 15 dias, tem um mês mais ou menos, meus filhos não estavam muito interessados no culto. Meu filho mais velho vai fazer 5 anos e tem uma menininha de 2 anos e meio. E aí começava então a liçãozinha que a gente trabalha na igreja sobre Abraão e Sara. E aí eu pensei, eu preciso mudar de estratégia. E eu vou citar esse exemplo porque ele é bem prático e não tem custo nenhum. Porque às vezes a gente acha que para fazer um culto interessante tem que adquirir coisas. Aí olha só o que eu fiz. Orei a Deus e falei, Senhor, me dê sabedoria porque eu quero que meus filhos amem o culto familiar. Até porque eu falo tanto sobre isso e eu quero ter essa experiência na minha casa. Aí o tema seria Abraão e Sara que saíram para uma terra distante. Eu peguei um edredom, coloquei na sala, 2 travesseirinhos. E aí meu esposo ficou com os filhos na cozinha e arrumei ali rapidinho. E quando eles chegaram para o culto, já encontraram aquele edredom ali no chão. E aí já ficaram, né, interessados. Aí queriam entrar logo ali, deitar ali. Calma, cantamos um pouquinho. E aí coloquei um pano na cabeça de você é Abraão, da minha menininha de 2 anos, ela era Sara, coloquei eles deitados no edredom e aí comecei a contar que eles estavam dormindo, aí Abraão levantou, aí meu menininho levantou, ajoelhou, foi orar e Deus falou que ele deveria sair para uma terra distante, aí vai lá, acorda Sara, ele acordou e tal, peguei umas bolsinhas dele com umas roupas, vamos arrumar agora a mudança de Abraão. Cada dia no culto eu arrumava uma coisa. Um dia era a roupa, outro dia era as comidas, outro dia era os sapatos, os brinquedos e tal. E aí
cada dia, cada novo dia, quando eles acordavam, aí eles já falavam, mãe, Abraão, Abraão. E a minha menininha, mãe, eu quero ser Sara, eu quero ser Sara. Ou seja, você produziu desejo neles de continuar naquela história e você conseguindo o que você planejou, o aprendizado. Com prático, certeza. Né? As crianças elas trabalham com o lúdico, com a imaginação. Inclusive, fica a dica, você pode nos orientar melhor quanto a isso, quando os pais trazem uma linguagem muito formal, às vezes na própria igreja, conta história para as crianças, história de gente grande, e dizem palavras difíceis e se utilizam de toda uma forma de contar que é para gente grande, não para as crianças. E isso, mais que trazer benefício, traz prejuízos, porque eu não sei como ela constrói esse pensamento. Com certeza. Então, chegou no final de semana, estava uma bênção, né? Ela sabia tudo de Abraão. Sabia, E assim, era uma coisa que eles tinham muito prazer em participar e queriam logo continuar a história para saber quando é que Abraão ia mudar, quando é que Abraão ia ganhar o nenê. Então, a gente precisa realmente criar esse amor neles pelo culto. E veja, é uma coisa tão simples. Você não precisa, nessa dinâmica que eu fiz com eles, eu não gastei nada. Peguei coisas, tudo que eu tinha dentro de casa e foi muito marcante para os meus filhos esse culto. Então a gente precisa realmente buscar em Deus criatividade. Só um pouquinho de criatividade e uma disponibilidade para fazer, né? Porque nós já vimos tempo, né? Pouquinho de... Porque ela não gastou nada, mas você precisou pensar, elaborar, por mais simples que seja, um tempo dedicado para planejar o culto. Mas sabemos que tem gente que arranca os filhos da cama, os bichinhos morrendo de sono. Vem, menino, vai assistir o culto. E o culto. E aí uma linguagem dura e uma forma dura de lidar e a criança, ele não quer nada com Deus, porque afinal esse Deus me arranca da cama sabendo que eu tô com sono. Oh, Deus! E a gente precisa apresentar para os filhos um Deus de amor, um Deus que é eterno, um Deus que é amorável, Deus como Ele é, né, pastor? O senhor estava me pedindo a palavra, eu que te interrompi? Não, eu queria só mencionar que esse tipo de trabalho aqui exige tempo. Isso. É a prioridade que volta ao assunto da prioridade, da importância, né? Isso. Porque aí exige tempo fazer o que ela mencionou aqui. Leide, só um detalhe, aí vem aquela mãe e fala, mas eu trabalho o dia todo fora, onde que eu vou conseguir tempo para fazer essas coisas e tal? Querida, enquanto você está dirigindo para o trabalho, enquanto você está no ônibus, já começa a pensar, o que eu posso fazer? Que história que eu vou trabalhar essa semana com os meus filhos? O que eu posso inserir ali de criativo? Às vezes um único objeto que você coloca, uma caneta que você coloca, uma coisa simples, já cria todo um clima diferente e envolve todos os seus filhos nisso. Uma coisa que eu sempre coloco é que o culto tem que ser prazeroso. Então a criança tem que sentir prazer em estar na presença de Deus. Estamos assistindo o programa Eu e Minha Esposa Luciana e queremos agradecer a Deus por ter um programa como consultório de família para assistir. E manda um grande abraço para Darleide e para os convidados. Abraço para vocês, que coisa boa. A S. Cardoso deve ser uma amiga que nos acompanha. Um abraço para você, muito obrigada. Estamos chegando ao final do querido Darleide. Que bom ver o nosso querido pastor Leidivan. Olha, seus amigos matando saudades, oram por vocês. É o Petrônio, a Isla, da Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Mas está faltando bem pouquinho de tempo. Pastor, 30 segundinhos para você deixar aquele recado para o coração dos nossos amigos em casa no que se refere a culto, família e felicidade. Amigos, se vocês faziam o culto e pararam de fazer ou ainda não começaram, há tempo. Comece a fazer o culto no lar de vocês. Comecem a buscar a presença de Deus. Entrem em comunhão com a família, dediquem a família de vocês a Deus, peça-lhe a sua proteção e Ele vai abençoar vocês. Pais, leiam o capítulo 78 do livro Orientação da Criança. Ali vocês vão encontrar muitas orientações de como realizar um culto dentro do lar de vocês. Capítulo 78 do livro Orientação da Criança. Obrigada, pastor. Deus o abençoe. Wélida. Eu queria insistir no desafio que eu mencionei no início, que eu acho que ele é muito significativo. Deus nos dá de presente 96 períodos de 15 minutos, 96 períodos de 15 minutos a cada dia.
dedique pelo menos um período de 15 minutos para reunir a sua família ao redor do altar do Senhor. Se você fizer isso, creia, eu tenho certeza que Deus vai enviar o Espírito Santo para dentro da sua casa e vai acender o altar da sua família. Amém. Então a gente precisa colocar isso como uma grande prioridade. E se de repente ninguém na sua família quer fazer o culto, de repente já é todo mundo crescido e ninguém quer fazer o culto, eu queria, em nome de Jesus, te desafiar. Faça o culto sozinho. Comunique todo mundo, olha, convide, olha, venha fazer o culto comigo em tal e tal horário, a gente vai estar fazendo o culto, venha fazer comigo. Mas se ainda ninguém vier, faça sozinho. Acenda o altar da família dentro da sua casa e eu creio que Deus vai honrar você e vai honrar a sua família também. Amém. Como foi honrado o programa de hoje com a presença de vocês e por levantar aqui este tema de maneira tão apaixonada, de maneira que as pessoas, que vocês de casa possam ter entendido ao final do consultório de família que Deus se importa com você, que Deus quer visitar a sua casa, Deus quer estar com você em casa. Se Ele não puder estar na tua casa, dificilmente Ele vai encontrar lugar no teu coração, porque a tua casa é o lugar do teu aconchego, o lugar onde você é você de verdade, sem máscaras, ou pelo menos deveria ser. É lá que Deus quer estar. É para lá, para a casa de amigos que Jesus ia quando estava cansado. É na sua casa, quando você está cansado, que Jesus quer estar também. Um grande beijo. Quem ganhou os livros de hoje foi a Cristian Costa, que tuitou pra gente. Cristian, muito obrigada pelo seu carinho. Faça bom proveito desses livros. Divida o conhecimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça muito feliz. Pastor, o senhor pode terminar este programa com uma rápida oração pelas famílias? Com certeza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós dedicamos as famílias que estão assistindo este programa em Tuas mãos. Amém. E pedimos sobre elas a unção do Teu Espírito Santo, Amém. a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém, Senhor. Amém. Amém.